Seja bem-vindo, decida crer. A história de Jesus não termina na cruz, mas continua apesar dela. O túmulo, emprestado por 3 dias, apenas serviu de palco para a sua ressurreição. Ele venceu o pecado, o mundo e a morte, e agora nos convida a tomar parte em sua missão. A história de Jesus continua sendo escrita na terra, através de sua igreja e seus discípulos. Oi, gente, estamos juntos para mais um tempo de aprendizado, crescimento e orientação. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua aguinha, porque nós temos muito para aprender hoje. E se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria Nos Descobrindo para sermos quem nascemos para ser. Jamais podemos confundir movimento com atividade. A fé é um princípio garantidor e mantenedor do movimento e não para sustentar a atividade. Às vezes nós nos deixamos levar quando conhecemos a palavra, quando temos envolvimento com o Evangelho, e tudo na nossa vida passa a ser atividades. Não. Nós vamos aprender hoje. Quando Jesus morreu na cruz, havia um propósito muito maior do que meras atividades. O reino ou o movimento de Deus tem a ver com as pessoas. Jamais sacrifique as pessoas em nome da atividade. Se preciso for, sacrifique a atividade em nome delas. Todo problema que chega a um filho de Deus não o vitimiza nem o diminui, mas é uma oportunidade dele assumir uma responsabilidade de quem pode manifestar a glória de Deus. A Bíblia fala, no livro de Romanos, capítulo 8, gostaria de convidar você para ir comigo até lá. E a gente vai começar nesse texto, não é o texto básico da nossa mensagem, mas vamos começar nele. Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nas nossas vidas, absolutamente tudo que nós fazemos pode manifestar a Deus, o nosso Pai. E o mundo à nossa volta espera por isso. Anseia por isso. A Bíblia diz a ardente expectativa da criação. Somos devedores dessa consciência à humanidade, que por sua vez anseia, busca desesperada e inconscientemente por isso ver os filhos de Deus quando nós nos permitimos viver em conformidade com os princípios da palavra. Nós imprimimos nas pessoas, no mundo à nossa volta, essa consciência. Consciência de cidadania do reino. Nós podemos dizer que somos devedores dessa consciência às pessoas. Em todos os lugares que nós estamos. Nós mudamos a nossa forma de agir, a nossa forma de responder, as nossas reações. E o que nós temos visto hoje? É uma preocupação muito grande em se dizer, sou crente. Nas próximas mensagens eu vou ministrar sobre isso. Jesus não morreu para nós sermos crentes, mas para sermos justos. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. A Bíblia não fala que Jesus morreu para que nós nos tornássemos crentes. A Bíblia não tem essa expressão. A Bíblia tem a expressão justo. Então nós temos que manifestar a justiça de Deus. E o que diz o mesmo apóstolo Paulo no livro de Romanos, vimos na última semana, capítulo 14?
ele deixa claro que o reino de Deus é senão paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino está dentro de nós. Nós, filhos de Deus, que assumimos a nossa responsabilidade. Então nós precisamos nos descobrir, nós precisamos parar de andar à deriva, é o título da mensagem, a deriva, nos descobrindo de fato para sermos quem fomos criados, nascemos para ser. A nossa vida não pode ser uma vida que é levada pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, pelos ditames naturais. Não. Nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós temos uma vocação. E nós precisamos nos descobrir enquanto filhos de Deus, para que possamos dar à humanidade à nossa volta aquilo que é dela e ela talvez ainda não saiba. Então, imprimir a consciência da cidadania do reino em todos os lugares que estivermos é uma missão nossa, uma vocação nossa. Isso se dá quando nós, filhos de Deus, assumimos essa responsabilidade de viver segundo os princípios eternos do reino, ao invés de vivermos conforme as circunstâncias e os ditames de onde estamos. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo assim, mas é que onde eu estou, do jeito que eu sou, e talvez o que eu vou falar vai parecer um pouco duro para você. Mas enquanto você se preocupar com a sua religião, você nunca conseguirá viver conforme o reino. Enquanto você estiver mais preocupado com os parâmetros religiosos que a tua profissão ou a tua confissão de fé te impõe, você nunca vai conseguir viver segundo a palavra e a fé genuína, que é um princípio mantenedor do reino. Aí você vai me dizer assim, eu sou evangélico, eu sou protestante, indiferente. Fé não tem a ver com religião, falei na última mensagem. Fé tem a ver com princípio do reino. O reino é estabelecido por princípios. E enquanto nós escolhemos viver, porque lá... você já ouviu aquela expressão? Pode ou não pode? É aqui que está o grande problema. Quando nós vivemos baseados em ditames, nós vivemos por pode ou não pode. Quando nós vivemos baseados em princípios, nós avaliamos. Nós, obviamente, buscamos a orientação de Deus. Você quer ver uma coisa? Antes de a gente entrar na mensagem, deixa eu te explicar um detalhe muito importante. E eu vou fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Depois, se você quiser, você coloca aí nos comentários. Por que você ora? Para o que você ora? Pelo que você ora? Você ora para Deus resolver os seus problemas? Essa atitude, essa forma de vida que você assumiu, mostra que você não vive pelo reino. Porque nós não devemos buscar a Deus, ou orar a Deus, ou desenvolvermos uma conversa com Deus apenas para que Ele resolva o que nós precisamos. Nós devemos buscar orientação nele. Desde quando Deus criou o homem e a mulher, lá no Éden, Deus queria comunhão, Deus queria relacionamento, Deus queria família. Mas sabe como é que nós nos acostumamos a buscar a Deus? Por necessidade. Olha que coisa. Nós buscamos a Deus, eu vou falar um pouco sobre isso depois, em favor do nosso direito de comer. Mas nós não buscamos a Deus em favor de recebermos orientação para como devemos viver. Então aqui está a grande diferença, o grande divisor de águas, que o Espírito de Deus quer ministrar aos nossos corações. Vá comigo lá em Mateus capítulo 5, é o texto da nossa mensagem. Essas são palavras de Jesus. Verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então nós temos pelo menos 4 pontos que nós vamos estudar aqui na direção de Deus. Primeiro, nos foi entregue algo valiosíssimo. No verso 14, Jesus começa dizendo, antes ele diz, eu sou a luz do mundo, e aqui ele diz, vocês são a luz do mundo.
Estava sendo passada para nós essa responsabilidade. Deus nos deixou com essa vocação de trazermos esclarecimento, trazermos compreensão. Lembra que eu disse há pouco, gerarmos consciência nas pessoas à nossa volta. No verso 15, também na primeira parte, ele diz no 14, vocês são a luz do mundo. E isso fica muito claro. Precisamos entender que, como filhos de Deus, nossa vida deve ser cada vez menos movida pelo nosso direito de comer, a necessidade, e cada vez mais movida pela nossa responsabilidade de servir, propósito ou vocação. Ele diz no verso 14, vocês são a luz do mundo. Vocês têm a vocação, vocês têm um propósito pessoal de levar esclarecimento, de levar compreensão, de gerar consciência. Eu pergunto para você, quando as pessoas olham para a sua vida e têm noção de que você é cristão, de que você conhece a palavra, que tipo de consciência você gera na vida delas? Você gera esperança de uma vida melhor ou você gera decepção e frustração? Porque, infelizmente, como é que dizem? Crente é tudo igual. Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Onde eu estou, onde eu entro, no meio em que eu convivo, que tipo de consciência eu estou gerando com o meu viver? Uma vez que eu sei, a Bíblia diz, que eu sei que eu sou a luz do mundo. E aí eu faço uma ressalva. Talvez você é aquele tipo de pessoa que vai à igreja orar para melhorar o teu casamento. Você vai à igreja orar para mudar a vida dos teus filhos. Você vai à igreja orar para melhorar o teu trabalho. Você deveria buscar a Deus e pedir a Ele, orando, pedir orientação para ser a resposta que você precisa ser lá, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Por isso eu trouxe aqui. Nossa vida deve ser cada vez menos movida pelo nosso direito de comer, pela nossa necessidade, cada vez mais movida pela nossa responsabilidade de servir, propósito, vocação. Cuidado, Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade de quem você está fazendo? A vontade de quem você está buscando? Você acha que abrir a Bíblia, falar com Deus, é um cartão branco, um cheque em branco, um cartão sem limite para resolver os teus problemas? Me desculpe, mas se você pensa dessa forma, infelizmente o que foi plantado na sua mente, a consciência que foi gerada no seu coração é a respeito de religião. E isso não tem nada a ver com Jesus. Ah, mas lá onde eu congrego falam que eu tenho direito à bênção. Pois é, você tem uma péssima compreensão do que é bênção. Uma péssima compreensão do que é bênção. Nós precisamos amadurecer. E a maturidade, ela é percebida... Vou te dar um exemplo. Crianças normalmente se assentam à mesa apenas para uma coisa. Para comer. Adultos se assentam ao redor da mesa e a última coisa que eles fazem é comer. Eles sentam para conversar, eles sentam para interagir, eles sentam para negociar, eles sentam para ter comida. Você conseguiu entender a analogia? Você conseguiu perceber a maturidade? Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você é? Não vou nem falar justo, que tipo de cristão você é? Você é aquele que senta à mesa só para comer ou você senta à mesa para ter comunhão, para crescer, para aprender, para interagir? Complicado, né? Segundo ponto, não temos como fugir disso. Verso 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Verso 15, nem se esconde uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. O nosso viver, o nosso estilo de vida deve gerar consciência naqueles que nos veem, a fim de que eles se tornem quem foram criados para ser. Não tem como esconder isso. As pessoas naturalmente verão em nós, eu não gosto muito dessa expressão, a fé que nós professamos. Eu prefiro dizer que as pessoas verão em nós a nossa cidadania. Quando você visita uma embaixada e você anda pela embaixada, você percebe na fala, nos costumes daquele povo que eles não pertencem àquele lugar.
reino é isso. As pessoas olham para o meu viver, para as minhas reações, para o meu jeito de agir, elas percebem que eu não ando segundo os ditames naturais. Você é diferente. Mas por que você reagiu dessa forma? Por que você respondeu desse jeito? Por que você reagiu dessa maneira? Você não foi áspera, você não revidou, você não buscou justiça própria. Porque eu vivo baseado na minha vocação. Eu vivo pelo princípio do reino. E não sou eu que estou dizendo, Jesus, isso aqui é um texto, são palavras de Jesus escritas no Evangelho de Mateus. As pessoas verão. As pessoas perceberão. Esses dias eu conversava a respeito com a minha mãe, a respeito de algo que nós vimos, de uma situação que chegou aos nossos ouvidos. E foi vergonhoso, porque justamente eu meditava sobre esse texto quando essa mensagem chegou no meu coração. Quando essa informação chegou no meu coração. Uma determinada pessoa soube que um grupo de crentes haviam recebido uma carga de água que a igreja, que eles congregam, pediu para eles guardarem. E essa pessoa que não é declaradamente crente, foi pedir se era possível a cedência de algumas águas. Ao que ela ouviu a resposta: ai, eu não posso. O pastor pediu que eu guardasse, não me autorizou a entregar. Aí eu fiz um exercício mental, pensei assim: meu Deus do céu, como que esta pessoa que deu essa resposta um dia vai requerer o direito de falar de Jesus para aquela que pediu água? Impossível. Não tem como. Você entendeu? As pessoas percebem. Mas o que elas estão percebendo em nós? E eu até trago essa pergunta. Se depender do nosso viver, o que aqueles que nos conhecem pensarão sobre Deus? Eles verão Ele apenas como uma divindade ou como um pai que ama seus filhos e quer a comunhão com eles? Que foi para isso que Jesus morreu, para nos justificar e nos restaurar o direito de sermos feitos filhos de Deus. Entenda uma coisa: há algo muito maior, muito mais pesado, muito mais, que deveria gerar um temor muito maior em nós. A consciência de que somos filhos de Deus. Um filho representa seu pai. Um filho é a representação do seu pai. Se depender de você, de mim, o que as pessoas vão pensar do nosso pai? O que elas vão pensar sobre Deus? Pense nisso. O nosso viver imprime na mente da humanidade ao nosso redor informações sobre o nosso pai. Inevitavelmente. Mas a pergunta é: que tipo de informação? Aquilo que fazemos, o que isso fala a nosso respeito? Não é a sinceridade da nossa crença e daquilo que nós dizemos, mas a sensibilidade em nossas reações, na forma como olhamos e expressamos o que sentimos e quem somos. Isso sim falará muito sobre nós. Eu vou trazer para você um exemplo, tá? Antes de terminar, mas eu quero fechar o seguinte: muitas vezes agimos como Simão Pedro, disposto a matar o irmão em nome da sua crença, com sinceridade. Enquanto ele não compreendeu isso, não foi canal para que quem chegasse a ele conhecesse seu pai. Muitas vezes nós temos a mesma postura de Simão no Getsêmani. Quando Malco chega junto com a guarda para prender Jesus, Simão puxa a adaga e corta a orelha de Malco. Esse é o problema, em nome da sinceridade da crença dele. Ele matou o alvo. Olha que coisa interessante. Ele estava disposto a matar o alvo da obra que Jesus estava por completar. Jesus estava para ir para a cruz também por Malco. Mas Simão, sem sensibilidade alguma, e aí isso me preocupa porque nós somos muito sinceros no que cremos, mas nem sempre somos tão sensíveis em como expressamos isso ou até mesmo como reagimos.
É você chegar para alguém e dizer para ele que o que ele faz é errado, que o que ele crê é errado, que o que ele escolheu é errado. Ele perguntou para você? E mesmo que tenha perguntado, você pode ser sensível bastante. Jesus, ele não bate boca com a samaritana. Ela diz para ele assim: como sendo tu homem judeu me pede água a mim que sou mulher samaritana? E aí Jesus ele não toca ele não fere a fé dela. Ele não fere a fé dela. Ele fala de forma que ela não se sinta ferida, mas se sinta impressionada. Jesus ele tinha sensibilidade para falar com as pessoas, para agir com as pessoas, para reagir às pessoas. Tanto que quando a orelha de Malco cai, Jesus repreende Simão, vai lá junto à orelha de Malco, cola e o cura. Ele poderia ter deixado. Mas a pergunta que eu reforço: o que aquilo que nós fazemos fala a nosso respeito? Se dependesse das nossas reações, na nossa casa, nossa família, se renderia a Jesus de verdade? Se dependesse das nossas ações, no lugar onde nós trabalhamos, as pessoas se renderiam a Jesus? Se dependesse das nossas atitudes na escola em que nós estudamos, as pessoas aceitariam a Cristo? Sem que nós tivéssemos que pregar para elas? Você está entendendo porque é tão importante nos descobrirmos, pararmos de viver a deriva, achando que nós estamos aqui a passeio, no mundo de faz de contas, no mundo de conto de fadas. Não, nós não estamos aqui vivendo a história de Alice no País das Maravilhas. Nós estamos aqui correndo contra o tempo. Nós estamos aqui para manifestar diante da criação o nosso Pai. Talvez as pessoas que você conhece tenham uma fé diferente da sua. E eu termino falando isso. Elas ainda buscam um Deus. Mas a mim e a você, quando compreendemos quem somos em Cristo, nós somos os únicos capazes de mostrar para elas um Pai. Guarde isso. As pessoas buscam um Deus, buscam uma divindade. Eu e você, quando compreendemos quem somos em Cristo e a obra que Ele realizou na cruz, somos os únicos que temos condições de mostrar para elas um Pai. Somos os únicos com condições de apresentar para elas o amor da paternidade, desse Deus que talvez elas buscam da maneira errada. Então não condene a fé dos outros. Eles estão buscando um Deus porque eles não foram apresentados a um Pai. E somente eu e você, quando sabemos quem somos, temos condição de mudar esse quadro. Vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço. A tua palavra me ensina que a obra de Cristo me deu o direito de te chamar de Pai. E eu te agradeço por isso. E eu te peço que tu me orientes, Espírito Santo, me tomes pela mão, me conduza e me dê orientação para que eu possa ser essa pessoa retratada em Mateus 5. Luz do mundo. Que através das minhas boas obras as pessoas possam glorificar o meu Pai. E que eu possa alcançar muitos desses meus irmãos que hoje ainda correm desesperadamente atrás de um Deus, quando poderiam estar vivendo sob a graça, misericórdia e cuidado de um Pai. Que não fique nas minhas palavras, mas que o Espírito Santo tenha a liberdade de nos fazer crescer cada vez mais, amadurecendo e sendo de fato lâmpadas, luminares resplandecentes da glória do nosso Pai. É isso que eu te peço e também já te agradeço no nome santo de Cristo Jesus. Que guardemos no nosso coração esses ensinamentos e que venhamos a traduzi-los em ações práticas para começar a mudar a equação, para começar a mudar a realidade nos lugares onde colocamos a planta dos nossos pés. Aguardo você. Até a próxima.